Oi, hoje estaremos estudando sobre a classificação dos carbonos. Já vimos um pouco das classificações dos carbonos na nossa primeira aula de Química Orgânica, porém foi de uma maneira muito resumida, não tínhamos nenhum exemplo. Hoje já estaremos exemplificando esse conteúdo, as maneiras de classificar o carbono. Esse conteúdo ele é particularmente simples, porém ele é importante, e antes de darmos início a ele, é importante que vocês saibam, relembrem algumas coisas sobre o carbono, que é, o carbono ele faz 4 ligações, o carbono ele pode fazer uma ligação simples, uma ligação dupla, ligação tripla. A ligação simples ela é representada por um tracinho, ligação dupla por 2 tracinhos, ligação tripla por 3 tracinhos. Coisas básicas que estudamos já de início. Então, hoje estaremos apenas reforçando nessas informações e relembrando como classificar, fazendo uso de exemplos, respondendo exemplos. E também estarei deixando alguns exercícios para que vocês consigam entender um pouco mais, né? Como classificar o carbono. No caso, neste momento, estaremos dando início com a classificação se o carbono ele é saturado ou se o carbono ele é insaturado. Talvez vocês lembrem um pouco disso. Então, eu vou falar assim, já vou ser mais direta, né? Não vou relembrar algumas coisas, já vou ser mais direta. Vamos apenas relembrar o que seria, no caso, um carbono saturado, não é mesmo? O carbono saturado, ele é um carbono que faz apenas ligações simples com outros carbonos. Lembra o que é uma ligação simples? É aquela ligação representada apenas por um tracinho. Então, o carbono saturado, ele vai fazer apenas ligações simples com outros carbonos. Presta atenção, apenas ligações simples com outros carbonos. Já anotem aí. Carbono saturado faz apenas ligações simples com outros carbonos. Aqui eu trouxe 2 exemplos, tomei a liberdade de já trazer um exemplo com essa fórmula de tracinho que aprendemos na aula passada. Então, como podemos ver nessa fórmula, né, o carbono ele está fazendo apenas ligações simples. Então, para facilitar a visualização dessa fórmula, vamos primeiro deixar os carbonos evidentes dessa nossa primeira fórmula aí, do nosso primeiro exemplo. Vamos deixar os carbonos mais evidentes. Como que a gente vai deixar os carbonos mais evidentes? Vamos identificar onde o carbono está localizado. Vocês lembram como a gente consegue localizar o carbono nessa fórmula? Através das quinas podemos ver que temos carbonos. Então, vamos deixar o carbono evidente para que a gente consiga visualizar melhor a fórmula. Então, aqui temos um carbono, aqui temos outro carbono e aqui temos outro carbono. Então, podemos constatar que temos 3 carbonos que estão fazendo ligações entre si. Essas ligações, elas são simples, dupla ou tripla. Vamos ver. Esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com esse outro carbono. Ele está fazendo uma ligação simples. Como podemos ver, temos apenas um tracinho. Então, ele está fazendo uma ligação simples com esse outro carbono. Então, podemos dizer que esse carbono aqui, ele é saturado. Vamos colocar um S aqui. Esse outro carbono aqui, ele também está fazendo uma ligação simples com os outros carbonos. Então, ele também é saturado. Vamos colocar um S aqui. E esse carbono aqui, ele também está fazendo ligação simples com outro carbono. Então, ele também é saturado. Vamos colocar um S aqui também. Aqui, eu trouxe outra fórmula e vamos visualizando aqui o que a gente pode dizer desses carbonos.
Esse carbono aqui, ele está fazendo apenas ligações simples. Esse também, esse. Então, podemos dizer que todos os carbonos estão fazendo ligações simples. Ou seja, esses carbonos, eles são saturados. Exatamente. Aqui está de uma maneira bem simplificada, só para que vocês consigam visualizar que ele está fazendo uma ligação simples. Como podemos ver, ele está fazendo apenas um tracinho. Então, uma ligação simples. Deu para entender o que seria o carbono saturado? De maneira bem simplificada, a gente diz que ele faz apenas ligações simples entre outros carbonos. Porque sabemos que aqui tem um carbono que está fazendo uma ligação com outro carbono, mas que ele também está fazendo ligações com outros hidrogênios. Mas não são as ligações dos hidrogênios com o carbono que nos interessa aqui nesse assunto. É as ligações em carbono entre carbono. Vamos ver o insaturado. Carbono insaturado é aquele carbono que faz ligações duplas ou triplas com outros carbonos. Então, aqui temos um carbono. Esse carbono, ele está fazendo uma ligação dupla. Vamos colocar aqui ele fazendo uma ligação dupla com outro carbono. Se ele está fazendo uma ligação dupla com outro carbono, então ele é insaturado. Mas se não, vamos tirar esse carbono daqui e vamos colocar um oxigênio. Se ele está fazendo uma ligação dupla com outro carbono, ele vai ser saturado ou insaturado. O que vocês acham? Chutam aí, dá um chute aí, me fala. O que vocês acham que vai ser? Vai ser saturado ou insaturado? Ele vai ser saturado. Por quê? Porque para ele ser insaturado, ele tem que estar fazendo ligação dupla ou tripla com outros carbonos. Entendeu? E não é com outros elementos, é com outros carbonos. Então, aqui ele vai ser saturado, se ele tiver um oxigênio. Mas se ele tiver o carbono, ele vai ser insaturado. Aqui, podemos visualizar esse carbono fazendo uma ligação simples com esse outro carbono. Então, ele é saturado. E esse carbono está fazendo também ligação simples com outro carbono. Então, ele é saturado. Agora aqui, esse carbono está fazendo uma ligação simples com esse carbono, então ele também é saturado. Mas e esse carbono que está bem aqui? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse carbono que está bem aqui, ele está fazendo uma ligação tripla com outro carbono, então ele é insaturado. Lembra? Saturado faz ligações simples com outros carbonos. Insaturado, ele faz ligações duplas ou triplas com outros carbonos. Isso é muito simples, mas que às vezes pode acabar confundindo. Então, pegue as anotações de vocês e faz um mapinha mental ou o que melhor vocês entendem. Coloca saturado, ligações simples, aquelas que a gente pode representar por um traço. Insaturado, ligações duplas ou triplas, na qual a gente representa por 2 traços duplas, 3 traços triplas. Só para que vocês consigam compreender mais. Vamos a uns exemplos. Aqui eu trouxe 2 exemplos na fórmula que a gente aprendeu na aula passada. Lembra dessa fórmula? Essas daqui são bem simples. Como que a gente pode facilitar a visualização dessas fórmulas? A gente pode deixar os carbonos evidentes aqui. Então, aqui temos um carbono. Aqui temos outro carbono. Aqui, outro carbono. E aqui, outro carbono também. Calma, só desenhar melhor. E aqui, outro carbono. Ok. Deixando esses carbonos evidentes, a gente já consegue ter uma percepção melhor, né, dessa molécula aqui, dessa cadeia. Esse carbono
ele está fazendo uma ligação com esse outro carbono. Essa ligação, ela é uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla? O que vocês acham que o tipo de ligação que ela está fazendo? Simples, dupla ou tripla? Uma ligação simples, né, com esse outro carbono. Por que uma ligação simples? Porque estamos vendo apenas um traço. Então, se esse carbono está fazendo uma ligação simples com esse outro carbono, então ele é um carbono saturado. Exatamente, um carbono saturado. Vamos colocar um S aqui de saturado. E esse carbono aqui dessa pontinha? Esse carbono, ele está fazendo uma ligação simples com outro carbono e uma ligação dupla com outro carbono. Então, esse carbono, ele vai ser o quê? Saturado ou insaturado? O que vocês chutam aí? Insaturado, porque ele já está fazendo uma ligação dupla. Ele não está fazendo apenas ligações simples. Então, ele é insaturado. Vamos colocar aqui um izinho. E esse carbono aqui? Ele está fazendo uma ligação dupla, é uma ligação simples com outros carbonos. Isso quer dizer que, se ele está fazendo uma ligação dupla com outro carbono, ele é insaturado. Lembra? Saturado, insaturado. Vamos aprender isso, hein? Para nunca mais esquecer. Vamos colocar um izinho de insaturado. E esse carbono aqui do topo, ele é saturado ou ele é insaturado? Ele está fazendo uma ligação simples e simples. Então, ele é saturado. E esse carbono aqui, ele está fazendo apenas uma ligação simples. Então, ele é saturado. Vamos colocar o Szinho também. Então, conseguimos ver, né, quais são saturados e quais são insaturados. Simples, não é? Então, é importante que a gente fique praticando bastante, para que a gente consiga realmente aprender, para nunca mais esquecer isso. É necessário a prática. Aqui, vamos deixar evidente os carbonos. Lembra onde os carbonos ficam? Aqui eu coloquei, mas eu esqueci de relembrar isso. Lembra que os carbonos, eles vão ficar nessas quinas, né? Nessas vértices aqui, nessas pontas, que é onde a gente coloca os carbonos. Vocês conseguem lembrar disso da aula passada? Então, as quinas seriam esses pontinhos, tal. Mas vocês lembram de uma coisa também que eu disse na aula passada? Vamos voltar aqui. Aqui. Vocês lembram que quando temos um traço bem grandão e temos uma tripla curta, isso significa que vamos ter um carbono na ponta do traço grandão e nas pontas onde temos a tripla curta. Não vai ser só um traço, um carbono aqui, um carbono aqui. Vamos ter um carbono aqui também. Lembra disso da aula passada? Importante que vocês lembrem. Ok. Aqui temos uma tripla toda por igual, né? Não temos uma tripla pequenininha. Então, quer dizer que temos um carbono aqui e outro aqui. Aí temos um carbono aqui. Vamos deixar evidente esses carbonos, para que seja fácil a visualização. Aqui temos um carbono. Aqui temos outro carbono. Aqui temos outro carbono. Aqui um carbono. Aqui também temos um carbono. E aqui também temos um carbono. Aqui fica fácil a visualização, né, da cadeia. Fácil para a gente conseguir classificar. Esse carbono aqui, ele está fazendo apenas ligações simples com outro carbono. Então, ele é um carbono saturado. E esse carbono, ele está fazendo uma ligação simples, é uma tripla. Então, ele é insaturado. Vamos colocar o S e o Izinho aqui. E esse carbono daqui?
ele está fazendo uma tripla, né? Então, ele também é insaturado. Vamos colocar o izinho aqui. E esse carbono, ele está fazendo apenas ligações tripla. Ele está fazendo apenas ligações simples. Então, ele é saturado. E esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação simples. Então, ele também é saturado. E esse carbono aqui, ele também está fazendo apenas ligações simples. Então, ele também é saturado. Vocês conseguiram entender saturado e insaturado? Deu pra compreender como que a gente consegue classificar em uma fórmula igual a essa? Porque essa fórmula, ela parece ser mais complicada, mas ela não é. E normalmente, em exercícios, é essa fórmula aqui que vocês vão encontrar. Não é aquela fórmula estrutural plana, que é a mais simples de visualizar. Na maioria das vezes, essa daqui, porque essa daqui ela vai ocupar menos espaço. Ela é mais simples de fazer, são uns tracinhos. Porém, é mais complicada de compreender, né? A gente não consegue ver, tipo, o carbono fazendo 1, 2, 3 ligações com outros 3 hidrogênios. Então, a gente tem que deduzir. Mas depois que você aprende, não tem mais erro. Então, vamos classificar o carbono entre primário, secundário, terciário e quaternário. Lembra que já estudamos isso, eu acredito que vocês saibam, né, pelo menos um pouco, mas agora vamos responder alguns exemplos para que a gente realmente fixe isso na cabeça. Porque a gente não tem que decorar, a gente tem que aprender. Aprendendo nunca mais esquece. Né? Porque se ficar só decorando, em algum momento você vai apagar isso da sua cabeça, não vai ser importante para você. Como que a gente vai classificar o carbono entre primário, secundário, terciário e quaternário? Essa classificação a gente vai levar em conta o número de carbonos ligados diretamente. Isso, diretamente. Um carbono ligado ao outro diretamente. O que seria esse diretamente? Eu já tô ficando sem voz. Esse diretamente é assim. Eu tenho um carbono aqui que ele está ligado diretamente a esse outro carbono. Esse carbono está ligado diretamente a esse outro carbono. Então, são ligações diretas. E não um carbono aqui e o outro lá na ponta. Isso não vai influenciar. Porque apenas influencia ligações diretas. Então, como que a gente classifica um carbono como primário? Um carbono, para ele ser primário, ele tem que fazer ou nenhuma ligação com outros carbonos, ou apenas uma ligação com outros carbonos. Aí, algumas pessoas têm uma dúvida que mas em qual cadeia a gente vai ver um carbono fazendo nenhuma ligação com outros carbonos? Quando a gente tem o metano ele é apenas um carbono fazendo 4 ligações com hidrogênios. Então, ele não está fazendo nenhuma ligação com outros carbonos. Então, isso quer dizer que, se ele não está fazendo nenhuma ligação com outros carbonos, ele é um carbono primário. Mas se eu tenho um carbono fazendo apenas uma ligação com outro carbono, ligação direta, hein? Então, ele é um carbono primário também, porque ele está fazendo apenas uma ligação. Nenhuma ou uma ligação direta com outro carbono. E o carbono secundário? O carbono secundário, ele faz ligações diretas com mais outros 2 carbonos. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho esse carbono. Esse carbono está fazendo ligação com esse carbono e com esse outro carbono. Então, ele é um carbono secundário. E o terciário? O carbono terciário, ele faz ligações diretas com mais 3 outros carbonos. Então, vamos visualizar aqui. Eu tenho esse carbono aqui.
ele está fazendo 1, 2, 3 ligações com outros 3 carbonos. Tá? Então, ele é um carbono terciário. E esse carbono aqui, o quaternário, o carbono quaternário, ele está ligado a outros 4 carbonos. Eu coloquei 3 aqui, mas foi falha na hora de digitar. É 4. Então, ele está fazendo ligações com outros 4 carbonos. Vamos visualizar aqui no exemplo. Aqui no exemplo, podemos ver que esse carbono ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com outros carbonos, ligações diretas. Ou seja, ele é quaternário. É só também a gente se ligar ao nome, né? O nome primário, secundário, terciário, quaternário, ele também facilita o nosso entendimento, porque dá para saber que primário, a gente está falando de primeiro, de 1. Então, a gente pode ligar. Ou ele não está fazendo ligação com nenhum outro carbono, ou ligação com um carbono. Secundário, ele está fazendo ligação com 2 carbonos. Terciário, ligação direta com 3 carbonos. E quaternário, ligação direta com outros 4 carbonos. Não é a cadeia ter 4 carbonos. É um carbono está fazendo ligação direta com outros 4 carbonos. Vamos levar isso agora para alguns exemplos para a gente conseguir fixar isso na cabeça. Esse exemplo aqui, que a gente já estava trabalhando com ele. Vamos fazer um combinado. Quando o carbono é primário, a gente vai colocar a letrinha P. Quando o carbono for secundário, a gente vai colocar a letrinha S. Quando o carbono for terciário, a gente vai colocar a letrinha T. E quando o carbono for quaternário, a gente vai colocar a letrinha Q. P, S, T e Q. Não esqueçam disso. Junto com essa classificação, vamos classificar também se o carbono ele é saturado ou insaturado. Vamos lá. Lembra? Saturado, apenas ligações simples com outros carbonos. Insaturado, ligações duplas ou triplas com outros carbonos. Então, aqui, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele é primário. Vamos colocar o P aqui. E essa ligação que ele está fazendo é uma ligação simples. Isso significa que ele é saturado. Então, vamos colocar o S de saturado aqui. Esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com outros carbonos. Então, ele é quaternário. Essa ligação, ela é uma ligação simples, são ligações simples. Se são ligações simples, então o carbono ele é saturado. Vamos colocar o S aqui. Esse daqui é a mesma situação desse que falamos no início. Ele é primário e saturado. Esse também é primário e saturado. E esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2 ligações com outros 2 carbonos. Então, ele é secundário. Mas em uma dessas ligações, ele está fazendo uma ligação dupla com outro carbono. Então, ele é insaturado. Então, vamos colocar S de secundário e I de insaturado. E esse carbono, ele está fazendo 1, 2, ele está se ligando a outros 3 carbonos. Se ele está se ligando a outros 3 carbonos, isso significa que ele é terciário. Mas, dentro dessas 3 ligações com outros 3 carbonos, uma dessas ligações é uma ligação dupla. Sendo uma ligação dupla, então ele é insaturado. Vamos colocar aqui. Carbono terciário e insaturado. Esse carbono aqui,
ele está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele é primário. E essa ligação, por ser uma ligação simples, ele é saturado. Esse outro carbono aqui, ele está fazendo duas ligações com outros carbonos. Então, ele é um carbono secundário. E ambas as ligações são simples. Então, ele é saturado. E esse carbono, ele está fazendo duas ligações com outros dois carbonos. Ambas as ligações são simples, então ele é secundário saturado. Vamos colocar um SS. Só mudar a cor dos S's. Esse carbono aqui, ele está fazendo duas ligações com outros dois carbonos. Então, ele é secundário. Ambas as ligações são simples, então ele é saturado. Esse carbono, ele está fazendo apenas uma ligação e esse daqui também está fazendo apenas uma ligação. Ambas as ligações são simples, então ele é primário e saturado os dois. Vamos colocar o P, S. E é isso. Vê se ficou parecido com o de vocês. Aqui, antes de darmos início, né, começarmos a responder esse exemplo, eu peço que vocês parem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Vamos lá, pode tentar. Se errar, não tem problema. Por que é importante vocês tentarem? Porque vocês errando, vocês vão ficar mais interessados pela resposta correta. Então, isso vai fazer com que vocês consigam entender melhor, porque vocês vão ver onde vocês erraram e vão corrigir esse erro. E assim vocês vão conseguir aprender mais. Então, pausa no vídeo e tentem fazer sozinhos. Pronto? Conseguiu? Vamos ver o que você errou, o que você acertou e vamos corrigir isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é deixar os carbonos evidentes, para que seja melhor a visualização. Então, vamos colocar. Onde tem carbono, a gente coloca. Aqui tem carbono. Aqui tem outro carbono. Aqui tem outro carbono. 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 E aqui também tem outro carbono. Conseguimos agora visualizar os carbonos. Vamos ver quais as ligações que esses carbonos estão fazendo. São ligações simples, são ligações duplas ou ligações triplas, se é com um ou mais de um carbono. Então, vamos visualizar. Aqui a gente vai classificar também se ele é saturado, insaturado, primário, secundário, terciário ou quaternário. Esse carbono, ele está se ligando apenas a um outro carbono. Então, esse carbono, ele é um carbono primário. Vamos colocar um P aqui para ele. E a ligação que ele está fazendo é apenas uma ligação simples. Então, ele é saturado. Vamos colocar um S. Esse carbono, ele está se ligando a dois outros carbonos. Então, ele é secundário. E ele está fazendo ligações, apenas ligações simples. Então, ele é saturado. Secundário e saturado. Vamos colocar um S e outro S de outra cor. Esse carbono aqui, ele está se ligando a quantos outros carbonos? 1, 2, 3 outros carbonos. Ou seja, ele é terciário. E ele está fazendo apenas ligações simples. Então, ele é saturado. TS. Esse carbono aqui, ele está ligado ligado diretamente a quantos outros carbonos? Apenas a um outro carbono. Então, ele é primário. E ele está fazendo apenas ligações simples. Então, ele é saturado. Vou colocar um P e um S. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então, ele é terciário. Tem que colocar um Tzinho aqui.
E ele está fazendo uma ligação simples, outra ligação simples e uma ligação dupla. Ou seja, ele estando fazendo essa ligação dupla, torna ele insaturado. Exatamente, insaturado. Com isso, vamos colocar, então, T de terciário e I de insaturado. E esse carbono aqui da pontinha, ele está se ligando apenas a outro carbono. Com isso, ele é primário. E pelo fato dele estar fazendo uma ligação dupla com outro carbono, ele é insaturado. Então, vamos colocar P e um Izinho. Esse carbono daqui, ele está fazendo uma, duas. Ele está se ligando a outros dois carbonos. Isso torna ele um carbono secundário. E ambas as ligações são ligações simples. Então, ele é saturado. Esse carbono daqui, ele está ligado a outros dois carbonos. E ambos estão fazendo ligações simples. Então, ele é secundário saturado, SS. Esse carbono aqui da pontinha, ele está ligado a outros dois carbonos. Então, ele é secundário. Porém, uma dessas ligações é uma ligação dupla. E isso torna ele um carbono insaturado. Então, SI. Esse carbono, ele está ligado apenas a um outro carbono. Mas essa ligação é uma ligação dupla. Então, isso torna ele insaturado. Então, ele é um P de primário e um I de insaturado. Visualizem. Ficou igual o que vocês já tinham feito? Ou teve alguma coisinha aqui e outra ali que vocês acabaram errando? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer tudo, mas se vocês não conseguiram, agora vocês vão conseguir, porque vocês vão corrigir o que foi errado e vão aprender mais. Terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E é importante, é muito, muito, muito importante que vocês estejam entendendo todas essas nossas aulas iniciais, até a aula de hoje e provavelmente até a próxima aula. São aulas fáceis, aulas que estão introduzindo a química orgânica para vocês, estão apresentando os princípios da química orgânica para vocês. Então, são aulas importantíssimas para que vocês consigam entender os próximos conteúdos, no qual serão isomeria, nomenclatura, entre outros. Então, para que vocês consigam entender os próximos conteúdos, é importante que vocês já saibam que o carbono faz 4 ligações, o carbono faz ligações simples, duplas, triplas, o carbono é saturado, insaturado. Então, é importante que vocês entendam isso. Próxima aula vamos trabalhar mais com a cadeia aberta, cadeia ramificada, cadeia isso, cadeia aquilo. Então, a próxima aula também já não vai ser tão fácil, mas também não é difícil. Não é nada impossível de se aprender. Não entrem na aula achando que, eu não sei de nada, eu não vou saber de nada. Não. Cada aula é um passo que vocês dão para conseguir entender melhor o conteúdo. Cada aula é importante, por mais que o conteúdo às vezes pareça, mas isso eu já sei, mas sempre tem um ponto ali que você não entendeu. E é importante que vocês entendam esse ponto para que vocês consigam avançar para as próximas aulas. Se da aula de hoje até as aulas que já tiver alguma coisinha, nem que seja mínima, que você não conseguiu aprender, conversem com os monitores de vocês, que eles provavelmente vão explicar para vocês, tirar essa dúvida de vocês. Porque qualquer coisa que vocês deixarem para lá, nas próximas aulas, essa coisa vai pegar e vocês vão ter que aprender. Então, não deixem acumular coisas que vocês não entenderam. Não deixem. Aprendam, é importante. Eu já fiz o Enem e eu sei o que eu tô falando. Eu sei que tem coisas que a gente deixa de aprender, chega lá na hora e a gente fala, poxa, eu vi isso daí, mas eu não entendi. Então, como que eu vou responder? Entendeu? É importante aprender tudo. Assim, esses mínimos detalhes, né? Mas espero
Eu espero muito que vocês estejam conseguindo entender a minha explicação. Eu espero que vocês estejam conseguindo responder os exercícios. Eu estou deixando exercícios que vão ajudar vocês a trabalharem mais o conteúdo. Nada muito absurdo, nada que dificultem a vida de vocês, que atrapalhem o aprendizado. Não. São exercícios que vão ajudar vocês. Eu sei que cada um tem uma maneira diferente de aprender, então eu vou falando, façam isso, façam aquilo, mas eu vou falando para aqueles que estão, ainda não conseguiram se preparar, estão procurando meios de conseguir se organizar, mas quem já tem um meio definido, né, não precisa levar em consideração, quando eu falo, faça um mapa mental, ou anotem. Cada um tem uma maneira de aprender, mas para quem ainda não sabe a sua maneira de aprender, vão levando em consideração esses pontos. Vai na internet e aprende a fazer um mapa mental, porque ajuda muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Hoje a minha voz está um pouco ruim, mas na próxima aula eu já com certeza vou estar melhor. E na próxima aula vai ter alguns assuntos assim que vocês não conhecem. Então, vão mesmo